Senhoras e senhores, muito boa tarde. Quero inicialmente cumprimentar o vereador Ito, presidente dessa casa, em seu nome, cumprimentar todos os nobres vereadores, tanto os que compõem a mesa diretora e os demais presentes nessa sessão, cumprimentar o público presente, também e agradecer pelo espaço cedido aqui ao Corpo de Bombeiros, ao 3º Batalhão de Bombeiros Militar, para que a gente possa explanar um pouquinho, trazer de maneira geral transparência e dados objetivos sobre os fatos envolvendo a mudança da central de emergências de Blumenau para Balneário Camboriú. Posso afirmar para os senhores com toda certeza aqui e assegurar que a minha fala vai ser despida de qualquer viés político-partidário. Eu, na verdade, aqui eu represento a minha instituição, a qual sirvo há 19 anos, e quero sim trazer essas informações de maneira muito transparente, tanto para os nobres vereadores que estão aqui presentes, mas também como para a população de maneira geral, para entender um pouquinho sobre essa situação, sobre essa polêmica que tem envolvido a nossa central. Certo? Bom, inicialmente, antes da gente falar propriamente da mudança da central, é importante contextualizar o nosso histórico. Há poucos anos atrás, eu digo isso há cerca de 10 anos atrás, o nosso telefone de emergência muitas vezes funcionava diretamente em nossos quartéis. Então, para que os senhores entendam, muitas vezes a população em determinada cidade, em determinado município, ligava, e essa ligação, ela chegava naquele telefone daquele quartel. Se fosse uma ocorrência de maior vulto, as nossas guarnições teriam que sair, se ausentar do quartel para atender a ocorrência, um incêndio de maior vulto, e naquele momento em que estivesse ocorrendo o atendimento, o telefone simplesmente ele ficava ocioso, podiam chegar novas ligações ali, e o Corpo de Bombeiros não tomava conhecimento do que estava realmente ocorrendo, se tinha alguma outra ocorrência simultânea, enquanto as nossas equipes estavam atendendo aquela primeira ligação que chegou. E a gente verificou que sim, precisávamos mudar, porque não era mais aceitável esse tipo de situação, e começou-se, de maneira gradativa, a centralizar esses pontos, esses locais onde funcionavam as nossas centrais. Então, começou-se a centralizar em cidades um pouco maiores, e depois nas nossas sedes de batalhão. Só para vamos dizer, dar uma explicação de maneira geral, para quem não está habituado, o nosso estado ele é dividido em batalhões, né, da nossa corporação, que é responsável por alguns municípios. O 3º Batalhão, por exemplo, a circunscrição dele envolve os 14 municípios do Vale Europeu. Tá? Então, há pouco tempo atrás, até o dia 7 de maio de 2024, a nossa central atendia esses 14 municípios. Agora, a central migrando para o Balneário Camboriú, atende os batalhões de Itajaí, Balneário Camboriú e Blumenau. Então, envolve toda a região do Vale Europeu, do Vale do Itajaí, no litoral norte. Então, são mais de 40 municípios que são atendidos por essa central hoje em Balneário Camboriú. E, obviamente, né, isso a gente depois, no final, a gente vai falar rapidamente, mas já existe uma tratativa por parte do governo do Estado, uma política de governo e não institucional do Corpo de Bombeiros, em ter uma centralização, uma regionalização de vários órgãos do Estado, e agora, pelo que foi já publicado pelo governador do Estado, para trazer aqui para Blumenau, sendo responsável pelo DDD 047, onde nós teremos 3 centrais divididas por DDD, e nessas centrais vamos ter a integralização de diversas instituições, como Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, talvez Celesc. É um planejamento que ainda não foi delineado de maneira muito clara, mas que vai ocorrer segundo o próprio governo do Estado. Então, trazendo algumas estatísticas aqui, para que os senhores também tomem conhecimento, eu trouxe aqui a parte de chamadas telefônicas do período de maio a dezembro de 2022, comparando-se com maio a dezembro de 23 e também maio a dezembro de 24. O porquê dessa escolha desse período? Foi justamente no dia 7 de maio de 24 que houve a migração, houve a mudança. Então, era interessante comparar períodos semelhantes, nos vários, pelo menos nesses últimos 3 anos, para que a gente demonstre aqui se realmente houve piora, se houve melhoria, o que realmente está efetivamente ocorrendo com essas ligações. Então, só para os senhores terem ideia, eu não consigo colocar o laser ali, mas entre maio, nesses 8 meses do ano de 2022, nós tivemos praticamente 42 mil ligações que chegaram aqui para a central de Blumenau. Dessas 42 mil ligações, nós tivemos um índice de chamadas perdidas de 7%, porque na central de Blumenau, geralmente trabalhavam 2 pessoas, 2 profissionais. E é natural que em determinado momento, alguma ligação que chega ali, ela não seja completada porque o nosso atendente já está atendendo uma outra ligação. Então, esse era um índice de 7%,
e o tempo médio de espera era de até 10 segundos. O que isso quer dizer? Que a pessoa ligava e demorava aproximadamente 10 segundos para que o nosso atendente tirasse, literalmente, o telefone do gancho. Tá? Então, isso são as estatísticas de 2022. Já em 2023, com a central ainda em Blumenau, essa quantidade de ligações ela aumentou um pouco, passou praticamente a 46.500 ligações nesse período de 8 meses, de maio a dezembro. Tá? Esse índice ele piorou, de ligações perdidas ele piorou um pouco, ele foi para 8%, e o tempo de espera média também ele aumentou 1 segundo, chegou numa média de 11 segundos. Tá? Então, só para demonstrar que houve, de certa forma, uma piora nos índices de atendimento. Claro que houve também um aumento de demanda, a quantidade de profissionais continuava sendo 2, então é natural que talvez esse índice de perda ficasse um pouco pior. E, por último, nós temos aqui os dados de 2024, quando houve a migração. Tá? Então, a migração aí que assim, já aparece uma quantidade de ligações muito superior, porque envolve uma quantidade de municípios muito maior, mais de 122 mil ligações nesse período. Só que os senhores verifiquem que o índice de ligações perdidas, ele baixou para 3%. Então, mesmo tendo uma central regionalizada, como nós temos geralmente 6 pessoas atendendo, essa quantidade de ligações perdidas, ela também baixou para 3%. E o tempo de espera média também baixou de 10 para 11 segundos, depois ele reduziu para 7 segundos. Tá? Isso é, através de números apenas, a gente pode definir qualidade de atendimento? Fica realmente, já é um índice qualitativo que é muito mais difícil de a gente mensurar. Mas um índice quantitativo a gente consegue sim aqui trazer para que os senhores traga essa transparência, essa visualização da comparação entre os anos. E aqui eu só coloco também mais algumas informações em relação ao número de atendimentos na cidade, especificamente de Blumenau. Nesse mesmo período de maio a dezembro de 22, Blumenau, as equipes do Corpo de Bombeiros de Blumenau atenderam 4.870 ocorrências, nesse período, mesmo período. Já em 23, esse número de ocorrências ele subiu para 5.286 ocorrências. Eu não trago o número percentual aqui, mas apenas números absolutos. E, em 2024, esse número aumentou ainda mais, para 6.030. Então, o que a gente percebe aqui? Que nesse período, comparando-se 2022, 23 e 24, nós tivemos, de certa forma, índices quantitativos aqui melhores, que foram crescendo ao longo do tempo. O número de chamadas perdidas ela foi reduzida de 7, depois foi para 8, se manteve estável e depois foi para 3%. O tempo de espera médio de 10 segundos, 11 segundos e, por último, ano passado, 7 segundos. E o número de ocorrências, mesmo assim, ele aumentou, de 4.870, chegando a um pouco mais de 6.000 ocorrências no ano de 2024, nesse período de maio a dezembro. Isso quer dizer, de certa forma, que a população foi, talvez a qualidade melhor atendida, mas em número de ocorrências, mais pessoas foram atendidas na cidade de Blumenau. Isso dá para se afirmar com toda certeza. Então, o Corpo de Bombeiros ele foi mais atuante ao longo desses últimos 3 anos, e mesmo que a central tenha mudado de localização. Tá? E, senhores, aqui eu trago outra informação. Nós temos outras centrais, além de Balneário Camboriú, temos uma em Curitibanos, em Rio do Sul, em Tubarão, mas as 3 maiores aqui são a de Chapecó hoje, Balneário Camboriú, que é a maior de todas, e a de Florianópolis, que abarca a Grande Florianópolis, né? Então, a Central Regional de Balneário Camboriú, hoje, ela atende o maior número de ocorrências no estado, chegando lá a 122 mil ocorrências, mais de quase 150 mil ocorrências por ano, porque eu só avaliei aquele período de 8 meses. Então, mesmo tendo o maior número de ocorrências, se olharem no gráfico, ela é uma das que apresenta o maior índice, um dos menores índices de ligações perdidas. Tá? Então, eu trago esses dados para que traga justamente de maneira objetiva uma versão oficial da nossa corporação em relação a isso. E para finalizar minha fala, que eu sei que meu tempo aqui é curto, eu só quero trazer alguns dados relacionados ao atendimento da ocorrência de incêndio que ocorreu ali em 23 de janeiro, infelizmente, uma tragédia que acometeu aqui nossa cidade, mas que o Corpo de Bombeiros, de certa forma, foram trazidas algumas informações sobre atrasos. E eu gostaria aqui de mostrar o que efetivamente ocorreu. Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, o horário da primeira ligação do incêndio, que chegou aqui, foi às 15h57. Todas essas informações nós temos registradas em nosso sistema, eu não estou aqui inventando, eu tenho elas registradas em todos os nossos sistemas, porque ficam gravadas. E essa primeira ligação, inclusive eu escutei, essa primeira ligação, ela teve a duração de 1 minuto e 33. Pode parecer muito, mas
para quem ouve a ligação, percebe o quanto é difícil de conversar com uma pessoa que está do outro lado da linha, acalmá-la, pegar as informações de endereço, de natureza de ocorrência, e para conseguir simultaneamente tocar o alarme para que as equipes comecem a se equipar, embarcar na viatura e comece o deslocamento. Então percebam, uma ligação de 3h57, o horário da geração da ocorrência é 3h58, é 1 minuto de diferença. Inclusive essa informação está ali naquela figura do meio, que aparece esse aplicativo que nós temos, que é o CBMS Cidadão, ele está disponível a todos os cidadãos que queiram baixar na loja de aplicativos de cada um dos celulares, seja Android ou da marca Apple. Então, ali está registrado 15h58, ou seja, 1 minuto para gerar a ocorrência. Enquanto isso, já estava sendo acionado o alarme e as nossas equipes prontamente, elas se deslocam para as nossas viaturas, colocam o seu equipamento de proteção individual e embarcam na viatura para começar o deslocamento. A figura ao lado, ela traz a distância, que eu peguei também do Google Maps, a distância entre o nosso quartel do centro e o local ali, eu coloquei a Vanilla Moda Feminina, que é justamente uma das lojas que foi afetada pelo incêndio, fica muito próximo à lotérica ali, praticamente do lado, e que representa o local do incêndio propriamente dito. E se os senhores forem observar, o Google Maps, claro, é uma informação que eu tirei ontem, né? Mas ele trouxe, a gente consegue trazer uma informação pretérita de 7 a 18 minutos de deslocamento. Os senhores pensem um caminhão de mais de 10 toneladas deslocando 3,5 quilômetros, que não aparece ali, mas é 3,5 quilômetros de distância que o Google Maps traz, deslocando numa quinta-feira à tarde, por volta das 4 da tarde, onde tem movimento na cidade, de maneira com uma margem de segurança para que a gente não cause um acidente e não vitimize outras pessoas no trânsito. Então, esses veículos deslocando com velocidade, eles chegaram, o primeiro caminhão que chega, que dá, a gente chama o código de chegada na ocorrência J10, às 16h06, ou seja, da primeira ligação às 15h57, a nossa viatura chegou, a primeira viatura chegou às 16h06, 9 minutos. Eu sei que para quem está vislumbrando, quem está enxergando a ocorrência, é uma eternidade. Eu entendo o padre quando ele fala, e aqui eu não estou fazendo qualquer juízo de valor, qualquer pessoa numa situação dessa, ela fica angustiada e a gente entende isso. Que quando eu ligo e muitas vezes o telefone fica ocupado, porque eu acho que eu não estou sendo atendido, que as pessoas estão me ignorando, mas não estão. A quantidade de ligações que chegam no incêndio, ela é muito grande, inclusive nossos operadores, eles desconfiam quando poucas ligações chegam. A gente desconfia quando chega apenas uma ligação, quando é trote. Mas quando chegam vários, a gente tem certeza disso. Então, percebam o quanto é necessário a logística envolvida nisso, mas para que a gente chegue em segurança nesses 9 minutos e a gente consiga efetivamente dar o início ao combate. Então, se me perguntarem de maneira muito honesta, se houve atraso, eu vou dizer de maneira muito tranquila que não houve. Foi um tempo mais... Existe uma margem de segurança para melhorar? Uma margem para melhorar? Sim, acho que a gente pode melhorar. Mas dizer que o tempo de atendimento foi ruim, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso é um tempo muito mais do que razoável diante de todas as circunstâncias envolvidas. Então, para um deslocamento que demoraria de 7 a 18 minutos, a gente chegar do tempo da ligação até a primeira chegada, a gente chegar em 9 minutos, eu acho que é um tempo mais do que bom. Mas entendo, obviamente, quando a pessoa percebe que o incêndio está na sua frente e o bombeiro não chega. Só que às vezes aquele 1 minuto ele parece 10 minutos, meia hora, porque a pessoa fica angustiada, ela fica desesperada. Tá? Mas a minha posição aqui como comandante, até como membro da instituição, é trazer os fatos e trazer os dados mais concretos possíveis de maneira transparente para demonstrar. E podem ter certeza, se houvesse algum atraso, se houvesse má qualidade no atendimento, eu seria o primeiro a cobrar. Porque é minha função também essa, fiscalizar e fazer com que o serviço seja prestado de maneira com qualidade. O Corpo de Bombeiros adquiriu ao longo dos anos uma credibilidade acima de 90% junto à população. Eu sei o tamanho da responsabilidade que me cabe, porque se cair esse índice, muito provavelmente eu vou ser cobrado. Então, nós somos sim os primeiros a pensar em qualidade de serviço prestado à população. Não somos perfeitos, temos problemas, precisamos resolver, sim, mas eu trago aqui só essa última informação para trazer de maneira oficial, porque eu acho que é importante ter uma posição oficial da nossa corporação. E de maneira nenhuma aqui quero trazer estou querendo convencer alguém se a central deve ficar em posição A, em posição B. Eu estou trazendo informações relacionadas a essa ocorrência e os dados estatísticos relacionados às nossas centrais. Se vier para cá, fico feliz. E quero que todos, seja o cidadão blumenauense, o cidadão de Balneário Camboriú, o cidadão de Itajaí, quem quer que seja, Botuverá, Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho, aquele que recebeu o atendimento, que receba com a mesma qualidade. A gente não quer essa diferenciação. A gente quer que a qualidade seja exatamente a mesma e que seja de elevado nível.
Então, senhores, desculpe, eu passei aqui um pouco do meu tempo, mas agradeço a oportunidade, me coloco à disposição também aqui para resolver eventuais dúvidas. Muito obrigado.